Olá pessoal, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Hoje a nossa aula será esse kit comprimidos ou porta comprimidos, tá? O nome vocês que vão resolver aí o nome mais bonitinho que vai ficar para a peça, porque a peça ficou tão bonitinha, né? Então vocês decidem aí quando vocês fizerem a peça. Então vem comigo para nós aprendermos a fazer essa pecinha aqui. É muito simples, qualquer retalhinho de tecido dá para fazer, dá para confeccionar. E eu espero vocês pra gente estar fazendo essa peça aqui, tá bom? Não esqueça de pegar o lápis ou a caneta e o papel. Eu vou deixar para vocês, gente, agora logo já no início dessa aula, duas frases que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E às vezes a gente não se dá conta disso. O primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Você acredita nisso? Eu acredito. E você acredita que você pode? Eu também acredito. Deus sempre vai te dar um motivo para sorrir. E Ele sempre está dando motivo para a gente sorrir. Observe. Fique com Deus, gente. E ó, vem com a Josi para a gente aprender essa peça aqui, tá bom? Olá, galera. Então, vamos entender o nosso molde e procurarmos os nossos materiais. Quem já tem o material aí, já vai procurar na hora que eu falar, para vocês fazerem junto comigo. O nosso molde, ele vai ter um tamanho de 35 de comprimento por 13 de largura, tá bom? Aqui em cima, nós vamos utilizar o CD, como sempre eu explico para vocês. Então, é sempre bom ter o CD sempre à mão aí, pra gente fazer a quebra das voltinhas aqui, fazer as voltinhas da nossa aba, tá? Então, vamos entender o molde. Desse pedaço até aqui, eu deixei 10 centímetros. Então, eu fiz outro molde pequenininho, de 10 centímetros, para explicar para vocês. Eu recortei no papel cartão, quem quiser recortar em outro papel grosso, pode ficar à vontade. Só não indico o sulfite, que o sulfite é muito mole, né, gente? Muito fininho, ele rasga à toa. Então, eu recortei um molde de 10 centímetros de altura por 13 de comprimento. Mas na hora que eu for recortar no plástico cristal, porque nós vamos utilizar o plástico cristal, nós vamos deixar 2 centímetros de cada lado, 2 centímetros de comprimento, aí vai dar 12 vamos dizer certinho, 15 centímetros de comprimento, né, que é 13, eu vou deixar 2 centímetros, vai dar 15, 10 de altura, eu vou deixar 12. Por que, Josi, você vai deixar 2 centímetros de cada lado? Porque é melhor ele sobrar do que faltar. O plástico, se você recortar na medida exata, ele tende a ficar torto. Ou se você é especialista mesmo na costura, que não é o meu caso, recorta do tamanho correto aqui, 10 por 13. Como eu não sou especialista, eu costumo deixar de 1 centímetro a 2 para posicionar na peça. Depois, a hora que eu estiver posicionando, vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ter sobra? Vai, mas essa sobra vai nos ajudar na hora que a gente for costurar. Então, eu vou recortar, né, 2 vezes no plástico cristal, essa medida de 13 por 10, tá? Eu vou precisar de um viés e vou precisar de 2 zíper, porque esse bolso eu vou fazer ele 2 vezes. Eu vou fazer ele aqui embaixo, ó, vou posicionar ele aqui embaixo, gente. Aí, ele vai me dar 10 de altura, eu deixo um espaço de 3 centímetros aqui, porque é onde vai ser pregado o viés, o zíper, tudo, para encaixar aqui nesse pedacinho de 3 centímetros. Pulei esses 3 centímetros que eu deixei aqui, vou deixar aqui mais o mesmo tamanho, 10 por 13. Só que eu vou recortar do mesmo tamanho o zíper, o plástico que eu falei pra vocês, né? Corta 2 vezes na mesma medida que eu falei. Deixo mais 3 centímetros aqui, ó, de espaço. Por quê? Porque aqui vai outro zíper. Aí, daqui do zíper até lá na ponta da lapela, vai dar 9 centímetros certinho. Tá bom, gente? Eu acho que o molde ficou correto aí pra vocês. Mas como eu vou no decorrer do que eu vou
costurando e cortando, vocês vão entender melhor. O que mais nós vamos precisar além do molde? Esse molde não vai estar disponível no canal, porque eu vou deixar só as medidas, vocês que irão fazer. Nós vamos precisar de uma régua, de uma caneta, de uma etiqueta, quem tem etiqueta, tá? Vamos precisar de uma tesoura, de dois zíperes. Acho que é isso mesmo que se fala, né? Zíperes ou zíper. Ah, vou falar, 2 zíper. De 20 centímetros, tá? 2 zíper de 20 centímetros. Que a gente vai colocar no nosso bolsinho. Se eu falei errado, gente, desculpa, tá? Faz tempo que eu não vou pra escola, então tô falando errado aqui. Ó, o plástico cristal eu já recortei 15 de comprimento por 12 de altura. 2 vezes no plástico cristal, o plástico mais fininho que tem. Tem a gramatura dele, gente, mas eu sempre compro em papelaria o mais fininho que tem. Nós vamos precisar também, para fazer essa peça, do nosso famoso botão tic-tac. Quem quiser colocar o velcro também, pode ficar à vontade aí para colocar. Mas a minha peça, nós vamos colocar o velcro. Vamos precisar de manta acrílica resinada R1 ou R2 ou manta estruturada. No meu caso, eu vou usar a manta estruturada, tá? Que ela não tem cola de nenhum dos dois lados, e ela é mais grossa do que a manta R1 e já chega a gramatura da manta R2, tá bom? Eu vou usar ela, vou utilizar ela porque eu tenho aqui sobrando, eu comprei bastante, então eu vou utilizar ela. Mas pode ficar sossegado, se você não tiver, pode usar a manta R1, a R2, tá bom? Vamos utilizar o viés. Aqui no meu caso eu tô usando esse viés aqui industrializado, porque eu gosto. Se você quiser utilizar o viés da cor do tecido, fique à vontade. Ele tem uma largura de 35 milímetros, tá bom? Eu vou utilizar um tricoline 100% algodão, que não desbota e nem mancha. Eu já lavei, já passei, já encolheu, tá bom? Para fazer a parte principal, eu já vou falar as medidas. Esse é meu tecido principal. E esse aqui eu escolhi para ser o meu tecido de forro, a parte de dentro do meu porta comprimidos ou porta remédios, tá? Vocês vão escrever aí ou vão dar o nome que vocês quiserem aí na peça. O meu eu escrevi porta comprimidos ali, tá bom? E agora nós vamos falar as medidas e como vai ser executado isso daqui. Então nós vamos recortar uma vez, lembrando que eu falo sempre para vocês, uma vez no tecido do mesmo tamanho do molde, uma vez no forro do mesmo tamanho do molde, uma vez na manta acrílica maior do que a do tecido, porque nós vamos quiltar o tecido principal na manta R1, manta R2 ou na manta estruturada. Então nós vamos cortar do mesmo tamanho que tá aqui o nosso molde, que eu expliquei para vocês o tamanho que vocês vão fazer, tá bom? Aí, cortado o tecido principal, eu vou posicionar ele na minha manta estruturada e vou quiltar. Vou levar para minha máquina e vou quiltar. Depois de quiltado, eu venho, recorto, mostro para vocês como que vai ficar. Gente, então, ó, nós vamos utilizar uma vez no tricoline, né, 100% algodão, o tecido principal. Mais uma vez no tricoline, do tecido diferente do principal, ou se você quiser fazer tudo da mesma cor. Nós vamos utilizar o viés, tá? 2 zíperes de 20 centímetros cada um, o plástico cristal e botão de pressão e a nossa etiqueta. Agora eu vou pra máquina, vou recortar o meu tecido, vou quiltar, trago pra mostrar pra vocês. Então, gente, eu trouxe costurado pra vocês verem como que ficou, ó. Eu já costurei aqui meio centímetro, bem próximo do zíper. Já dei um retrocesso aqui no final do zíper e aqui no começo do zíper. Puxei
cursor aqui. Agora eu vou cortar perto de vocês, ó, a sobra do zíper, tá, ó. Corta a sobra aqui, corta bem pra cá, depois a gente tira o excesso, só pra vocês verem do jeito que vai ter que ficar. Aí agora que já tá posicionado aqui, ó, costurei em cima e embaixo, essa é a parte de baixo do nosso forro. Vai ficar mais fácil a explicação. Eu coloco aqui, posiciono aqui direitinho o meu viés, né? E vou costurar meio centímetro aqui no forro, já grudado no nosso forro aqui, tá? Aí eu vou posicionar aqui, costuro e trago costurado pra vocês verem. Aí a mesma coisa vai acontecer com o nosso forro de cima. Eu já fiz a mesma coisa, gente, ó. Eu costurei a parte de baixo, deixei a parte aqui, bem aqui no rente, aqui no plástico cristal, e deixei a parte de baixo aqui sem costurar, porque nós vamos costurar no forro, na peça de forro. Aqui é a mesma coisa, eu costurei meio centímetro, bem próximo do cursor, né, do trilho do cursor, eu puxei o cursor pra cá, rebati uma costura aqui pra travar o meu zíper aqui, rebati uma costura aqui pra travar e cortei os excessos. Aqui eu passei uma costura de meio centímetro só para mostrar para vocês que essa parte de cima a gente vai costurar no forro, tá? Essa daqui costura só nessa pecinha aqui. Essa daqui vai ser posicionada no forro e nós vamos passar meio centímetro costurado no forro. Então eu costuro e trago para vocês verem. Eu acho que assim ficou melhor. E olha a nossa peça quiltada e já recortada toda a sobra do tecido como que ficou, tá bom? Parte do avesso prontinha e costurada, ó, parte de baixo com o seu zíper, parte de cima com o seu zíper e a lapela. Agora, eu posicionei a minha etiqueta aqui, pra hora que eu for costurar, ela já sair rebatida aqui. Então, essa é a parte da frente da minha peça principal, eu vou virar ela pro avesso, tá? E vou posicionar o meu forro em cima dela. Agora, gente, requer um pouquinho de paciência, tá? Porque agora tudo tem que ser tudo certinho pra não fugir da regra aqui. Então, a gente já posiciona, nós já recortamos as sobras dos plásticos. Veja certinho se tá na posição correta, tá? Que não pode ficar torto, nada. Segura, vai prendendo. Pega lá em cima, prende também, aqui. Esse prendedor de papel é muito bom também, viu, gente? Pra quem não tem o outro, que o outro custa mais caro, que é o de patchwork, você pode estar comprando esse daqui. Esse aqui eu já falei, né? Que eu paguei nesse potinho aqui cheinho, eu comprei o grande e o médio. Paguei R$9. R$8 numa lojinha japonesa que tem aqui. Só vende coisa japonesa, chinesa, nem japonês não é. Meu marido fala que eu falo errado. É verdade, falo mesmo, é lojinha chinesa, que vende bolsa, vende lápis, vende borracha, vende um monte de coisa. Ó, e daí vocês prendem tudo aqui, ó. Tá, ó. Opa! Soltei com tudo, ele tem uma pressão muito grande. Deixa tudo preso aqui, ó, tá vendo? E a gente vai fazer uma costura de segurança de fora a fora. Eu prefiro fazer de zigue-zague. Se você quiser fazer com ponto reto, pode ficar à vontade. Só vou lembrar vocês que toma cuidado no cursor aqui, ó. Sempre coloca o zíper na mesma posição, cursor para cima, cursor para cima. Senão um cursor fica lá e outro fica aqui. É tudo, gente, é estética, tá? Porque se fica um zíper lá, outro aqui, tem gente que fala, não me importa, não, ficou bonitinho e tal. Mas a gente que costura prefere que o zíper abre tudo do mesmo lado, tá? Então, eu vou passar um zigue-zague de fora a fora para prender a peça. Depois já venho mostrando pra vocês que a gente vai ter que alinhavar ou alfinetar o nosso viés de fora a fora na pecinha. Já tá terminando já a peça, viu, gente? Ela é muito rapidinha, tá? Então, eu passei um zigue-zague de fora a fora aqui, ó.
Pra prender a nossa peça, ó. Parte aqui do forro, parte de trás, pra prender a nossa peça no nosso tecido principal. Agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que a gente vai fazer. Deixa eu só arrumar minha mesa aqui. Já tá terminando já. Nós vamos pegar o viés, vamos dobrar ele. Tem gente que dobra assim, eu prefiro dobrar assim. Tem gente que dobra assim, ó, tá? Ó. Aí fica em vocês. Eu prefiro dobrar assim, quadradinho mesmo, tá? Dobro um dedo aqui e já começo a rebater a costura. Porque como eu sou desse lado, né, não sou canhota, sou destra, né? Então, eu vou desse lado aqui. Aí, só pra mostrar pra vocês como eu começo a alinhavar meu viés, eu não vou colocar o alfinete, não. Porque eu já tenho um pouquinho de prática, então eu nem alfineto. Mas quem não tem prática, pode alfinetar, hein, gente? Alfineta aí, ou alinhava, tá? Eu vou só mostrar pra vocês os cantinhos aqui, como que a gente vai fazer nos cantinhos aqui. Aí, quando a máquina chegar aqui, ó, que der um pezinho de máquina, sem contar, gente, que eu esqueci. A gente vai abrir, né? Ó, eu esqueço desse detalhe. Tem um vinco aqui, a gente abre o vinco, ó. Dobra aqui primeiro a peça, ó, o vinco aqui, ó. Vai começar a costurar em cima do vinco, gente. Abre o vinco. Tem gente que não abre. Eu abro o meu vinco, porque eu vou costurar em cima do meu vinco, tá bom? A minha mão tá estrovando um pouquinho, mas eu já mostro já. Vai abrindo, vai colocando, ó. Esse vinco aqui que a gente vai passar uma costura reta em cima dele, tá? Quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer assim, ó. Ó, a gente trabalha assim. Deixa eu só aproximar bem aqui, ver se eu consigo aproximar bem pra vocês verem. Aí, conseguiu. Aí, ó, chegou aqui a máquina, parou aqui o pé de máquina. Pego o viés, faço isso aqui, porque ele vai estar costurado aqui. Aí, eu vou endireitar ele aqui, ó, seguro com meus dedos. Deixo ele reto aqui, gente, ó. Retinho aqui. Ó, ele vai ficar reto, ó. Ele vai ficar um triângulo, né? Mas ele vai ficar reto aqui. Aí, se eu costurei ele eu costuro até aqui, paro, tiro da máquina, dobro ele aqui, deixo ele retinho, posiciono ele do jeito que eu fiz aqui com vocês, ó. Eu vou costurar ele até aqui, parei, tiro da máquina, tá vendo aqui? Ó, venho com a costura, paro aqui, tiro da máquina, dobro ele assim, olha. Que ele tem que ficar retinho aqui. Eu vou só segurar. Começo a costura aqui, no vinco. Eu vou só segurar pra tá mostrando. Venho com ele até o final. Faço a mesma coisa. Vou fazer uma costura reta. Eu tô passando lá em cima. Vou fazer uma costura retinha até o final. Cheguei no final aqui, tem uma costura reta. Tiro da máquina, ó, abro o viés, olha que jeito que eu tô fazendo, gente. Deixa ele reto, retíssimo aqui, ó, que ele vai estar costurado e ele vai ter que estar retinho aqui, sem mais, sem menos, ó, retinho aqui. Eu vou só pregar aqui, porque eu não vou pregar, tá, gente? Aqui a gente alfineta. Quem não tem costume, alfineta ou alinhava. Então, eu vou deixar aqui alinhavado aqui. Ó, aí a gente vem com ele, abre ele. Agora eu vou afastar a máquina, daí já dá pra vocês verem. Peraí. Olha. Aí eu venho com a costura reta de novo nas quininhas, né? No meu vinco. Venho vindo com ele, venho trabalhando ele, costurando. Alfineta tudo primeiro. Nos cantinhos, gente, vai trabalhando os cantinhos assim, ó. Vai virando bem ele assim, ó. Você vai endireitando bem certinho com a mão, ó. Ele chega até ficar pra cima um pouquinho assim. Aí você vai devagarinho com a máquina,
devagarinho com a máquina, vai indo assim. Ó, eu vou prender aqui, já que eu fiz pra vocês, eu vou prendendo. Vai devagarinho, chegou na curvinha, ó, eu já começo a trabalhar minha curva, eu já vou, ó, segura aqui, prego o alfinete aqui, ó, vou virando, trabalhando com as mãos, gente, ó, vira de novo aqui, ó, ó, tá vendo que ele fica meio boleadinho? Não tem problema não, que depois ele vai virar certinho. Vou virando ele, ó, 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 fica boleadinho assim. Tá vendo o jeito que eu tô fazendo, gente? Difícil? Pode falar se é difícil aí. Não é não, aprendi sozinho, viu, gente? Eu já errei tantos viés, nossa Deus, meu Deus, perdi tanta peça, mas aprendeu? Ah, aprende, claro. É igual motorista, né? Vou contar pra vocês a história, né? Meu marido queria que eu aprendesse a dirigir e eu queria muito tirar a carta. Eu tava com 40 anos, não tinha tirado carta ainda, né? Meu pai era vivo. Antes dele falecer, claro, né? E ele ficava falando que eu precisava tirar a carta, porque ele me levava no médico. Meu marido trabalhava, meu pai que tinha que me levar no médico. E eu tinha que estar pedindo para os outros me levar no médico. Ó, eu passei aquela dobra, eu recorto, tá? Ó, pode recortar. Passa um dedo daquela dobra que nós fizemos lá e pode recortar. Se vocês quiserem até recortar assim, escanteadinho assim, ó, é bom, ó. Bom também. Tô engraçada hoje, né, gente? Também carnaval, tô trabalhando. Ah, mas eu gosto. Então, daí meu pai falava pra mim assim, né? Eu não tinha 40 anos ainda não, tinha menos. Aí falava assim, Jô, você precisa tirar a carta, minha filha. Aonde você vai, eu tenho que te levar, né? E eu morri de medo de carro. Aí eu falava com meu marido assim, olha, tá vendo aquela menina ali, ó? Ela tem carta, eu não tenho. Meu marido dava risada. Passava uma pessoa assim que era criança dirigindo no volante. Falava, será que era criança, sabe dirigir? Eu não sei. Até que meu marido falou, tá bom, você quer aprender a dirigir? Nós vamos aprender a dirigir. Ai, gente, sempre que ele chegava de serviço me dava dor de barriga. Vamos dirigir hoje? Eu falava assim, hoje eu não quero não, tô com dor de barriga. Aí chegava no outro dia e ele falava assim, e hoje? Hoje eu tô com dor de cabeça. Porque eu tinha medo, né, gente? Morria de medo. Aí chegava no outro dia, isso começava na segunda-feira. Até que ele falava assim, ó, chega de desculpa e hoje a gente vai aprender a dirigir. E ele não explicava pra mim assim, que eu tinha que começar na primeira, né, gente, ó, já alinhavei todinho o meu viés, ó. Tá? Agora a gente vai passar pra máquina e vai rebater a costura. Aí ele me explicava pra mim assim, que o carro a gente sai de primeira e depois vai trocando a marcha. A primeira é só a saída do carro, né? E eu queria andar de primeira até eu aprender a dirigir. Ele falava, puxa a marcha, o carro tá pedindo marcha. Eu falei, como o carro tá pedindo marcha? Tô escutando? Ele fala? Ele falou, não, você vai sentir que ele tá pedindo aí. Que jeito? Não tô entendendo nada. Como é que o carro pede marcha? Eu não sei, não tô escutando, não tá pedindo marcha, não. Aí eu falava pra ele, como é que você sabe que o carro tá pedindo marcha? Ele falava assim, você vai sentir no ronco do motor que o carro tá pedindo marcha pra você. Aí eu falava assim, não tô escutando não. Muda de marcha, passa a segunda. E eu não, vou ter que correr. Mas ele não falava pra mim que eu não precisava correr pra passar a segunda, né, gente? Aí eu falava assim, gente, não vou poder dirigir nada. Aí ele falou assim, ele dava risada e eu falava pra ele assim, não gosto de você dar risada, eu fico mais nervosa ainda. Aí eu comecei a tirar o carro da garagem, comecei a aprender a tirar o carro da garagem, subir o carro com na garagem, tudo, achando que tava arrasando, né? Aí ele explicou pra mim que o carro saía de primeira, mas era uma saída de primeira, depois a gente mudava a marcha, certo? Aí ele foi explicar.
que conforme o carro ia, o motor ia acelerando, a gente ia mudando a marcha. Até então, daí eu aprendi, né? Depois de quase um mês dirigindo só de primeira. Aí, um belo dia, ele pediu assim, pra mim, assim, que entrasse com o carro na garagem e chegasse pra frente. E eu parecia que tava adivinhando. Falei, sai da frente do carro. E, gente, eu soltei o pé da embreagem com tudo. Regaçou a frente do carro, que a gente tinha um Escort. A sorte que não estragou, que ele era o material do paralama da frente, como é que fala? Para-choque. Era emborrachado, só deu umas esfoladas assim. Eu falei, nem xinga, porque eu não sei dirigir, você quer que eu aprenda a dirigir? Então eu vou aprender. Aí eu coloquei na minha cabeça que todo mundo sabe dirigir, só eu que não sabia. Falei, o quê? Vou aprender a dirigir. Aí eu comecei a me dedicar mais às aulas, tudo. Aí até que enfim, apareceu um cachorro na frente do carro. E ele falou, buzina, senão o cachorro não vai sair. Eu comecei a buzinar, o cachorro não saiu. Aí eu falei, ai Rogério, toca o cachorro, como é que eu vou passar por cima do cachorro? Ele, buzina que ele sai. Aí eu desliguei o carro, fui lá, toquei o cachorro e entrei no carro. Ele falou assim, a gente dirigia num loteamento que estava vazio, né? As estradas já estavam todas asfaltadas. E a gente dirigia no estacionamento, não, no loteamento. Ele falou, pensa bem, se tivesse um monte de carro atrás de você, você descer para tocar o cachorro. Daí eu peguei e comecei a dar risada. Aí, gente, você vai aprendendo as manhas, entendeu? Agora que eu sei dirigir, eu fico pensando quanto eu era boba de ter medo de tirar o carro da garagem, de pôr o carro na garagem. Agora eu tenho um carro junto com a minha mãe, que é um Uno, que o meu sobrinho tirou na rifa, nós compramos dela. Aí mais pra frente eu conto outra história de ser motorista pra vocês, o que aconteceu comigo. Mas eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar, e eu fiz uma promessa para Inhaxica, fui lá em Baipendi e cumpri, porque eu tinha muito medo de dirigir. E eu falei para ela, eu prometi que se ela me ajudasse, né, porque eu sou católica, tá, gente? Não gosto que fale mal da minha religião, porque eu não falo mal da religião de ninguém. Deus é um só muda a placa da igreja. E eu fui lá, paguei a minha promessa, e hoje eu sou uma motorista que dirijo. Levo minha mãe para os lugares que ela quer, saio com o Fox, que meu marido tem um Fox, mas em direção, assim, em relação do carro do meu marido pro nosso, é diferente o pedal do freio. Eu só sinto o pedal, assim, que quando eu freio, a gente vai parar lá na frente. Aí, conforme os vídeos que a gente for gravando, eu vou contando minhas histórias de motorista para vocês, tá bom? Agora eu vou passar na máquina já que eu volto. Olha, então eu passei uma costura reta até aqui, ó, até o final. Tirei da máquina, ó, dobrei ela aqui, viro ela ao contrário, continuo a costurar aqui, não aqui. Aqui vai ter que desvirar. Aqui, ó, a costura foi até aqui, ó, tá vendo? O viés foi até aqui, eu fiz a dobra que eu ensinei vocês. Começo a costurar aqui, ó, que vai até lá de novo, que a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá bom? Costurado todo o nosso viés, ó, fora, fora, de fora, fora, ó, canto a canto. Ó, onde eu falei pra vocês que corta de lado, assim, meio triângulo, assim, ó, e a parte que vai ficar na posição. Agora a gente vira todinha ela pra fora. Machuquei o dedo aqui, gente, arranquei um pedaço do dedo aqui, mas vai dar pra mostrar pra vocês, tá bom? Onde nós vamos fazer nosso cantinho mitrado. Por que que a gente fez daquele jeito? Por causa do canto mitrado, tá bom? A gente fez aquelas voltinhas lá, por causa do nosso canto mitrado. Eu vou só posicionar aqui, pra não ficar o vídeo extenso aí pra vocês, pra eu não ficar falando. Aí eu já trago, mostro pra vocês aqui, pra gente já rebater uma costura. Então, gente, eu achei meus grampinhos que eu comprei lá no AliExpress. Eu comprei pequenininho. Aí, olha aqui, o cantinho mitrado, ó, você dobra ele aqui, ó, tá vendo? Faz uma quininha com ele aqui, outra quina com ele aqui. Aí você, ó, já deixa todo posicionado pra gente poder rebater o viés. Parte de dentro
do nosso porta-comprimidos ou remédio, né? E a parte de fora do nosso porta-comprimido ou remédio. Agora eu vou para a máquina, vou bater uma costura aqui, vou rebater uma costura de meio centímetro bem na beiradinha de uma costura reta e trago para mostrar para vocês como que ficou a nossa pecinha, só faltando a decoração dela e o botãozinho tic-tac onde a gente vai colocar, tá bom? Passei todo o acabamento do viés, deixa eu vir aqui, passei todo o acabamento do viés bem na beiradinha de costura de meio centímetro aqui, parte de dentro da nossa bolsinha, parte de fora da nossa bolsinha de porta-comprimido. Lembra que eu falei para vocês que ia ficar essa junção? É nessa junção que nós vamos dobrar a nossa carteirinha, que ela ficou uma carteirinha, né? Aí a gente vai medir certinho aqui, ó, tá? Ó, olha aqui e olha aqui, tá certinho? Tá. Aí a gente pega um clips aqui daquele de papel, só pra gente segurar aqui um pouquinho, que é desse tamanho que ela vai ter que ficar. E nós vamos medir daqui a aqui, vamos ver quantos centímetros daqui a aqui. Primeiro a gente vai achar o meio daqui, tá? Antes disso, vamos achar o meio. Vamos dobrar o meio, ponta com pontinho aqui, né? Eu achei o meu meio aqui. Eu vou pegar um alfinete, vou colocar aqui, que o meu meio é aqui, ó, bem aqui em cima dessa bolinha marronzinha aqui, é o meu meio, ó. Dá pra ver aí, gente? Então ele vai ficar aqui em cima. Então eu achei o meio, né? Eu vou dobrar aqui em cima das junções dos viés. Tudo tem o porquê, né, gente? Você fala assim, mas por que ficou um viés perto do outro? Pra poder dobrar, é a dobra. Aí eu seguro aqui, achei o meu meio, seguro aqui. Vou contar da ponta do viés aqui, acho que vai dar pra ver, vai. O meu meio é aqui, né? Da ponta do viés lá na ponta, lá, até aqui, 2,5, gente. Vai dar em cima da bolinha vermelhinha aqui. Vai ficar aqui, ó, o meu, ó, até coloquei aqui, ó, que vai ficar aqui meu tic-tac. Então, eu pego e furo pra baixo. Eu furei pra baixo, eu vou aqui onde ele furou e faço um pontinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, calma que eu vou mostrar. É a melhor maneira da gente colocar, posicionar o tic-tac na maneira certinha. Eu conto sempre que eu falo pra vocês com a ajuda do agulhão, né? Pra gente furar a peça. Então, eu vou pegar meu agulhão, vou furar e vou colocar o botãozinho tic-tac cor de rosa, pra poder chamar atenção. Deixa eu só achar o tic-tac aqui, que acho que é o de baixo da minha máquina aqui. Não, achei já. Deixa eu só colocar. Olha, gente, eu comprei esse saquinho aqui, ó. Fazer propaganda do Ali, mas não vou ganhar nada, não. Vem 50 clips para patchwork. Eu acho que eu paguei R$8, se não me engano, ou menos. Só que ele é do pequenininho, não é do médio nem do grande, não. Mas vale a pena, gente. Demora, mas vale a pena. Que aqui eu achei 6 desse daqui por R$19,98, tá? Ele demorou um pouquinho pra chegar, porque eu comprei ele em dezembro. Chegou agora essa semana. Chegou sábado, tá? E agora eu tenho o meu clips para patchwork, mas eu continuo usando esse daqui. Quem não tem, vale a pena usar esse daqui também, que eu uso bastante ele. Então, gente, ó, nós utilizar nossos botõezinhos tic-tac. Só vou falar uma coisa pra vocês. Sempre assim o pessoal fala assim: o macho, que é o menorzinho, pra cima, a fêmea, que é maiorzinha, pra baixo. Mas isso não altera o produto, gente.
Se eu quiser colocar a fêmea para cima e o macho para baixo, pode colocar. De repente, na hora que você colocou no balancinho, você colocou a matriz errada, pode colocar, não tem problema, vai fechar do mesmo jeito. Eu gosto de colocar a parte menor em cima e a parte menor é essa da abertura, ó, tá vendo? Que ele é bem pequenininha. E a parte maior já é bem mais larga, ó. Então, essa eu coloco na parte de baixo e essa eu coloco na parte de cima. Mas, se você quiser trocar o lado, pode trocar, não vai alterar nada a posição das coisas aqui. E eu vou mostrar para vocês rapidinho, que eu esqueci de mostrar, os nossos calcadores. Eu usei esse para fazer o quilt reto. Usei esse para pregar o zíper. E usei o pezinho de teflon para costurar o plástico. Porque sem ele, o plástico desliza da máquina. E usei a sapatilha normal de costura reta, que todo mundo conhece, para minha máquina de costura da Cosmos, tá bom? Pessoal, voltando à nossa aula, e já é o término dela. Olha, ficou assim, então, o nosso kit remédio, porta, comprimidos, o que vocês quiserem, o nome que vocês quiserem dar. Eu já abri o zíper, ó, vou mostrar pra vocês. Já coloquei aqui dentro meus remédios, ó, tá? Aqui tem eu não tenho muito remédio pra colocar aqui não, mas só pra mostrar pra vocês. Aqui dentro também eu já abri, ó, coloquei, tá? Quem quiser colocar absorvente, cabe absorvente aqui. Lembrando que essa é aqui que a gente vai virar. Aí eu já, na aula, no passo anterior, eu ia mostrar pra vocês o tic-tac, né? Que eu ia colocar. Então, eu coloquei a fêmea aqui e o machinho aqui em cima. Aí eu abotoei. Se vocês quiserem deixar só assim, já tá bonitinho. Se vocês quiserem também fazer uma decoração, pode estar fazendo. Ó, a frente com comprimido, pode colocar bastante comprimido que cabe. E a parte de trás, dando o nosso kit comprimidos ou porta comprimidos. Eu, gente, fiz, porque aqui dentro é cinza, né? Eu aproveitei o pedacinho dos dois tecidos e fiz o lacinho. O lacinho, gente, tem aula aí minha aí, aulas anteriores, que explica como que faz esse lacinho, tá? Agora eu vou usar a cola do artesão pra tá colando. Eu posso tanto colar aqui no meio, tá? Ou colar do lado aqui. Se você optar pelo lacinho, você fica à vontade pra colar também. Você pode colar até aqui embaixo também, que fica bonitinho, ó, tá? É uma peça simples, gente, cabe dentro da sua bolsa, ó, ela é levinha. Pode já, é uma peça muito, sim, boa mesmo pra estar carregando quando a gente viaja, ou até mesmo deixar dentro da sua bolsa com seus comprimidos, né? Agora eu vou colar esse lacinho que eu fiz aqui. Vou pegar minha cola do artesão, né, que eu já falei pra vocês, já tá até soltando aqui já. Hoje eu tô mais adiantada com a minha cola. Passo aqui na parte de trás do lacinho. Lembrando vocês que eu costumo colocar um pregador aqui. Eu sempre tenho um pregador de roupa aqui, que ele é mais resistente na segurança, para poder segurar. Eu vou colocar aqui do lado, aqui, tá, gente? Ó, bem aqui do ladinho aqui, ó, pra ficar diferente. Ó, coloquei aqui o meu lacinho, ó. Vocês seguram um pouquinho que segurar, ele já cola, tá? Então, a nossa peça de hoje foi essa. Kit comprimido, ou porta comprimido, ou kit remédio, o que você quiser colocar, o nome que você quiser colocar na sua pecinha, tá bom, gente?